Meus irmãos, meus amigos, boa tarde, boa noite. Jesus foi preso, martirizado, crucificado, morto e ressurreto. Jesus foi pego de surpresa? Não. Ele disse mesmo a Judas, o traidor, que ele fosse logo fazer aquilo que tinha que fazer. Jesus foi prego de surpresa? Não. Jesus Cristo era um homem frágil e a força dos homens, dos guardas hebreus, eles seguraram Jesus com muita força física e Jesus foi resistindo até a cruz? Não. Ele foi calado como a ovelha que é levada até o matadouro. Então, por que Jesus foi morto? Jesus foi vítima de um grande assassinato? Ou Jesus morreu na cruz porque assim estava planejado por ele e por Deus Pai? É isso que nós queremos provar agora, para que você não seja mais vítima de pressupostos e doutrinas que negam a morte vicária de Jesus Cristo. O holocausto perfeito em Jesus Cristo. Vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 31 aos versículos 33, temos aqui a primeira prova contundente de que Jesus foi preso porque ele deixou ser preso, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi ressurreto ao terceiro dia porque ele deixou, permitiu e já tinha prévio conhecimento disso. Vamos então ao texto de Mateus 8, a partir do versículo 31. Então começou ele, Jesus, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus já tinha prévio conhecimento disso e ele não fugiu. Ele não pegou um cavalo e saiu correndo. Ele não pediu ajuda a ninguém que o escondesse desse momento. Ele enfrentou esse momento. E esse conhecimento prévio, essa presciência, só de alguém que já é conhecedor desse fato e tem a presciência de Deus. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro, quando Jesus disse que era necessário que Jesus fosse morto, Pedro, num grande gesto fraternal, coitado, ele nem sabia o que estava esperando ele, a bronca. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a reprovar Jesus quando Jesus disse que era necessário que ele fosse maltratado, morto e depois ressurreto. No versículo 33, olha bem a resposta de Jesus a Pedro. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. O que Jesus disse? Pedro, que saia de ti o espírito do engano, que saia de ti, Pedro, o espírito de Satanás. Porque você, como homem, cogita que eu não seja morto.
Essa é a vontade dos meus amigos, e essa também é a vontade de Satanás, que eu não seja crucificado, porque a minha crucificação vai trazer a redenção e vai trazer o meu poder sobre todo o principado e potestade, tanto do bem quanto do mal. Ou seja, todas as legiões de anjos e todos os demônios, todos os anjos caídos estarão sujeitos debaixo do meu calcanhar. Não cogitas das coisas de Deus. O que Jesus quis dizer? Cogitar das coisas de Deus significa que eu e meu Pai desejamos que eu seja morto, martirizado e depois ressurreto. E quais são os desejos do homem e de Satanás? Que isso não acontecesse. Então aqui é a primeira passagem que mostra que Jesus já era conhecedor do seu sacrifício, morte e ressurreição, e não estava fazendo nada para fugir desse terrível sacrifício. E quando Pedro tentou ajudá-lo, como qualquer homem faria, sendo amigo de Jesus, ele foi repreendido por querer evitar essa morte. E Jesus é bem claro: quando tentas evitar a minha morte, estás sendo meu amigo fraternal, mas não estás cogitando das coisas de Deus. Porque eu e meu Pai pretendemos que essas coisas se cumpram para que haja o cumprimento completo da minha missão. Então essa é a primeira passagem que mostra que Jesus já sabia da sua morte, não foi preso de surpresa, não foi preso pela força do braço ou da espada dos guardas, mas sim porque ele desejou entregar-se em holocausto perfeito. Por isso Jesus nos apresentou a sua morte vicária, a sua morte substitutiva, a sua morte voluntária em favor de nós. O texto é bastante claro, basta que uma pessoa leia e um mediano entendedor vai logo compreender. A segunda passagem está no Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 15 ao versículo 18, que prova, demonstra, o próprio Jesus prova e demonstra que ele foi preso porque ele deixou, ele foi martirizado porque ele deixou e porque ele quis, e a sua morte poderia ser evitada se ele quisesse, mas ele e Deus Pai não quiseram assim. Ele e Deus Pai quiseram que a sua morte ocorresse na cruz para a redenção da humanidade e para que se cumprissem as Escrituras Sagradas. Vamos a essa comprovação nas palavras do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que Jesus está dizendo aqui, que a sua missão, os seus ensinamentos, a sua morte substitutiva e mais tarde os apóstolos, sob a atuação do Espírito Santo de Deus, congregaria todos os salvos na chamada Igreja Invisível ou Israel de Deus. Todos os salvos de todas as nações, de todas as raças e de todas as tribos. Jesus não ficaria apenas ali, o poder de Jesus não ficaria apenas ali nas terras palestinas. Se difundiria
pelo mundo como nós temos hoje, em que todos os países do mundo, praticamente quase todos, já foram atingidos pelo poder do Evangelho. E agora vem os dois versículos que são os mais bonitos e os mais comprobatórios de que Jesus deixou-se ser preso, entregou a sua vida voluntariamente, vicariamente, em holocausto perfeito. O versículo 17 e o versículo 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Eu dou a minha vida para depois a reassumir. Quem é que pode fazer isso? Somente Jesus. Nenhum homem, espírito, mago, ninguém especial, muito espiritual, jamais consegue ou conseguirá tal façanha. Unicamente Jesus. Ninguém a tira de mim. Jesus diz: eu serei crucificado, eu serei morto, mas na verdade ninguém pode tirar a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, Jesus afirma, Jesus prova aqui que ele foi preso, maltratado, morto, crucificado, porque ele assim permitiu. Porque se ele desejasse que assim não se cumprisse, não ter-se-ia cumprido. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade no Espírito Santo, tenho autoridade para a entregar e também para a reaver. Repito, Jesus disse: eu tenho autoridade e poder para desfazer-se da minha vida e depois reaver a minha vida. Este mandato eu recebi de meu Pai, o Espírito Santo de Deus. A segunda prova, o segundo texto que prova, não sugere, é demonstrativo, é comprobatório da morte voluntária de Jesus Cristo, do holocausto perfeito, da entrega perfeita, de amor e de misericórdia de Deus manifesta em Jesus Cristo. O outro texto está em Mateus 26. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 51 a 54. Também extremamente contundente, decisiva, inquestionável, que vai corroborar os dois textos que nós lemos, de João 10 e de Marcos capítulo 8. O que diz no Evangelho de João capítulo 10, a partir do versículo 51, a partir do 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Esse servo era o Malcom. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas, olha aqui a prova de que Jesus sabia que ia ser martirizado e morto. Ele poderia evitar essa situação terrível, mas ele fez questão de que ela ocorresse. Nesse versículo aqui, nós temos a prova. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai? Ou seja, vocês não sabem que eu posso pedir a Deus Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus diz: se eu quiser evitar esse momento, se eu quiser derrotar esses guardas, se eu quiser evitar a minha prisão,
se eu quiser evitar o meu sacrifício e a minha crucificação, eu tenho à minha disposição, se eu desejar, mais de 12 legiões de anjos enviadas pelo meu Pai. Mas Jesus não desejou, ele não chamou as 12 legiões de anjos. E no 54, a prova: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus diz: isso que está acontecendo, isso que vocês estão vendo, é algo que necessita acontecer para que haja redenção, para que haja cumprimento da minha missão. Vamos agora ver aqui no apóstolo João, como se esses 3 textos não fossem suficientes, vamos endossar agora com mais uns 2 ou 3 textos. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, no capítulo 1. No capítulo 2, é melhor para que o vídeo fique mais curto. Capítulo 2, versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Propiciação, holocausto, sacrifício. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui o apóstolo João está dizendo que ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele foi entregue em propiciação, em holocausto perfeito, em favor de toda a humanidade pecaminosa. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, uma parte que nós já conhecemos bem, também fala nisso. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido, ele não foi submetido, ele tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É a segunda vinda de Jesus. Não é isso? Então você vê que nós temos vários textos. Temos também no Evangelho de João, no capítulo 3, depois daquela conversinha com Nicodemos, Evangelho de João, capítulo 3, no versículos 14 e 15, em que Jesus afirma: e do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que é crer em Jesus? É apenas ter os seus conhecimentos e os seus ensinamentos? Não, é acreditar que a sua morte é voluntária, que ele, Jesus, é a maior manifestação do amor e da misericórdia de Deus em nosso resgate. É acreditar que ele é o Cordeiro sacrificial. É acreditar e confessar de boca e de coração e de espírito perante toda a sociedade e perante todo o principado e potestade que Jesus Cristo é autor e consumador de nossa salvação. Nós temos aqui essas passagens bíblicas que provam que Jesus quis ser preso, deixou-se ser preso, poderia ter evitado tudo isso, mas tudo isso aconteceu com a permissão de Deus Pai e com a permissão de Jesus.
Ele, sabendo que ia passar por esse grande sacrifício, entregou-se em amor, em holocausto perfeito e perpétuo em nosso favor. É por esse motivo que nós somos salvos, pelos merecimentos de um Salvador. As nossas obras e os nossos méritos não nos salvam, porque as nossas obras e os nossos méritos são insignificantes perante essa obra de Deus manifesta em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele detém a obra superlativa, a obra perfeita, a obra perpétua de resgate em nosso favor. Nossas obras e nossos méritos, nossas caridades, nossa erudição, tudo isso é muito importante e muito bonito para o aprimoramento depois que nós tivermos um verdadeiro caráter cristão. Então não acreditem nessa crucificação que foi um assassinato promovido por homens ou promovido pela maldade de Deus. Não. O amor de Deus, Pai, e o amor de Deus, Filho, Jesus, promoveram todo esse sacrifício para que eu e você possamos ser salvos da nossa natureza pecaminosa. Que você entenda isso, porque isso chama-se cristianismo. Isso chama-se cristianismo. Não creia em nada contrário a essas afirmativas. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.